Oh, boa noite. Gravar esse videozinho aqui rapidinho para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a próxima etapa da nossa aula, que é o ciclo de Krebs, tá? Na aula passada eu coloquei um videozinho para vocês do YouTube de outra pessoa para revisar um assunto que a gente já tinha abordado durante as aulas, mas eu quis trazer um pequeno resumo, né, desse assunto para vocês, até para a gente poder adiantar um pouco a nossa matéria e tirar as dúvidas, né, para que vocês possam me ouvir aí um pouquinho e a gente ir mais direto ao assunto, tá? Então a gente vai falar hoje da segunda etapa da respiração celular, né, que são os processos, como eu tinha falado para vocês, de produção de ATP, que é a molécula que fornece energia para a célula. Aonde a gente parou, né, lá nas aulas presenciais ainda na Mato Grosso e na nossa primeira atividade na plataforma, a gente falou um pouquinho da glicólise, que é a etapa onde a molécula de glicose, essa molécula aqui, né, ela é quebrada em 10 etapas, mediadas por várias enzimas, que mostrei para vocês na outra aula. E nessa etapa, a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, que é chamado também de piruvato. Tá? Durante esse processo, a gente tem um saldo de 2 ATPs produzidos, né? Na realidade, a gente produz 4, mas gasta 2, então a gente tem um resultado de 2 ATPs. E também um saldo na produção de 2 NADH. Esse NADH é uma molécula transportadora de prótons e elétrons. Tá? Esse H aí é um próton de hidrogênio, H, mas estava livre lá e foi colocado nessa molécula formando o NADH. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho da importância dessas moléculas para a respiração celular. Mas foi aí que a gente parou nos últimos encontros que a gente teve. Tá? Só um pequeno resumo. E aí, agora a gente vai falar do ciclo de Krebs, que é a segunda etapa. Aqui eu tenho uma figura mostrando a glicólise, né, um resuminho aqui do que é produzido. O piruvato, que são 2 moléculas de piruvato para cada uma molécula de glicose, ele vai entrar na mitocôndria, que é uma organela celular responsável pela produção de ATPs, tá? E esse piruvato, ele vai se ligar à coenzima A dentro aqui da mitocôndria, formando uma molécula chamada acetil-CoA. E é o acetil-CoA que vai entrar dentro do ciclo de Krebs, né, e formar vários componentes importantes que serão cedidos à terceira etapa aqui, que é a fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória, tá bom? Então, durante essa formação do acetil-CoA, a gente tem a formação aí de uma molécula de NADH também e uma molécula de CO2, de gás carbônico, né? O gás carbônico, ele é um gás tóxico para o organismo e ele vai ser liberado, né, para o ambiente pela respiração pulmonar. Só que de onde vem o gás carbônico que a gente elimina pela respiração pulmonar? Ele vem desses processos aqui que vão ocorrer, principalmente da formação do acetil-CoA e também do ciclo de Krebs, tá? Isso tudo só acontece se houver, obviamente, oxigênio. Mas o que o oxigênio tem a ver nessa história? A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá, esse é o ciclo de Krebs, o tão temido ciclo de Krebs aí, que é difícil para algumas pessoas, tá? Aqui tem um esquema bem simplificado do ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs é bem maior do que isso, mas para a gente no momento, a gente vai se ater aos pontos principais aqui. Então, para cada molécula de ácido pirúvico, né, lembrando que cada glicose que a gente quer, a gente produz 2 moléculas de ácido pirúvico, a gente tem a formação de acetil-CoA, que é uma molécula que tem no seu esqueleto molecular 2 átomos de carbono. Essa molécula acetil-CoA, ela vai se combinar ao ácido oxalacético, esse composto aqui de 4 carbonos, formando citrato ou ácido cítrico, que é uma molécula com 6 carbonos. E por isso o ciclo de Krebs foi o cientista que
conseguiu elucidar esses mecanismos, ele também é chamado, o ciclo de Krebs, de ciclo do ácido cítrico, que também é chamado de citrato, tá? Por isso que tem esse nome. Então, o citrato, que é formado da união do ácido oxalacético com o acetil-CoA, ele vai passar por diversas transformações químicas em diversos compostos intermediários, ou alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, malato, né, até ocorrer a regeneração do ácido oxalacético. Então, o citrato ele vai passando aqui, ó, se transformando até virar novamente ácido oxalacético, que vai se combinar com outra molécula de acetil-CoA, dando início ao ciclo. Por que a gente está falando sobre isso? Por que isso é importante? Porque ao longo dessas transformações, aqui, ó, vão sendo gerados moléculas que são importantes para outra etapa, tá? Primeiro, ó, é gerado NADH, é gerado gás carbônico, CO2, que a gente vai eliminar na respiração pulmonar, mais NADH aqui, FADH2, que é um outro um outro transportador de prótons e elétrons importantes aqui. Então, cada volta do ciclo de Krebs, lembrando que para cada molécula de glicose quebrada, a gente vai dar 2 voltas, né, vão ser 2 moléculas de acetilcoenzima A no ciclo de Krebs, a gente vai produzir um total de 6 NADH, está aqui embaixo, 2 ATP, 2 FADH2 e, voltando aqui, 6 moléculas de gás carbônico, né? Por que isso é importante? Porque essas moléculas de NADH e FADH2 vão servir para a próxima etapa, né? Que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, tá? Então, a energia necessária para formar o ATP, que vai dar energia para a célula, ela vem dos elétrons que saem lá da glicose, que vão sendo transportados por essas modificações químicas, que vão sendo armazenados nessas moléculas de NADH e FADH2, e que nessa última etapa elas vão ceder esses elétrons e esses prótons, né, na forma de H+, para proteínas que ficam na região da crista mitocondrial, dessas voltinhas, essas dobras de membrana aqui dentro da mitocôndria. E essas proteínas são chamadas de citocromos, tá? A gente tem citocromo 1, 2, 3, 4. E quando o NADH libera o seu hidrogênio, e depois o FADH2 também libera o seu hidrogênio, o seu próton, eles cedem elétrons. Esses elétrons vão sendo transportados pelos citocromos até chegar aqui no citocromo 4 e se combinar aqui junto com o próton com o oxigênio que a gente respira formando água, tá? Então, o oxigênio que a gente respira, ele é o aceptor final de elétrons. Ele segura esse elétronzinho que chega aqui. Por que isso é importante? Porque se não tiver oxigênio nessa última etapa, nada disso aqui acontece e o ATP não é produzido, a célula fica sem energia, ela vai morrer e, consequentemente, no caso da gente que somos organismos multicelulares, a gente morre também. Tá? Então, o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons, ele segura esse elétron junto com o próton aqui no final, formando moléculas de água. Tá? Essa passagem de elétrons que termina aqui na junção com o oxigênio, ela faz com que prótons passem pelos citocromos aqui, ó, para a região intermembrana, que é a região entre a membrana interna da mitocôndria e a região da membrana externa da mitocôndria. E aqui vai ficando cheio de próton, formando um gradiente de concentração. Como fica aqui mais concentrado e aqui embaixo menos concentrado, esses prótons eles tendem a voltar para o interior da mitocôndria, mas eles voltam através de um complexo enzimático chamado de ATP sintase. Tá? Quando ele passa por aqui, ele gira uma dessas subunidades da ATP sintase como se fosse uma turbina de uma usina hidrelétrica. Ele passa ali e essas proteínas giram. Quando elas giram, elas expõem algumas partes dessa enzima que fazem com que
o grupamento fosfato livre ele seja ligado à molécula de ADP, formando uma molécula de ATP, adenosina trifosfato, com 3 ligações de grupamento fosfato. E é essa moléculazinha aqui que vai servir de fonte de energia para as células. Então, o oxigênio, como eu falei para vocês, tem um papel fundamental, porque ele é o aceptor final de elétrons, ele permite que essa cadeia de transporte aconteça e que a fosforilação oxidativa aconteça e gere os ATPs. Mas o nosso organismo, ele não usa só a glicose como fonte de acetil-CoA, né? Ele pode usar outras moléculas. Aqui o caso, o ácido graxo, que é um lipídio, é uma molécula de gordura. Tá? A gordura ela é a nossa reserva de energia. Quando os níveis de glicose caem muito, a gente começa a usar o lipídio como fonte de energia. Então é aqui que ele entra. Ó. Ele é degradado aqui para formar acetil-CoA também, que entra no ciclo de Krebs, aqui com outro nome, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, tá? A mesma coisa. Então ele vai ser degradado para formar acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra normalmente no ciclo de Krebs e isso vai seguir para a cadeia respiratória e a gente vai produzir ATP. Essa degradação dos lipídios produz algumas substâncias tóxicas, como os corpos cetônicos, que impedem com que a gente use exclusivamente ácido graxo, lipídio, como fonte de acetil-CoA. Por isso que a preferência do organismo é a glicose, tá? É o estabelecimento dos níveis de glicose para que ela seja a fonte de acetil-CoA. Mas o ácido graxo, ele é uma reserva. Então, quando a gente está fazendo exercício, né, que a gente queima a glicose disponível lá armazenada no organismo, a gente vai começar também a queimar lipídios, a queimar gorduras para produzir energia e por isso a gente emagrece, tá? Outras substâncias podem entrar nesse processo também. As proteínas, por exemplo, com seus aminoácidos, conseguem contribuir com alguns desses compostos intermediários aqui do ciclo de Krebs, tá? Mas a gente só usa a proteína para isso quando a gente já não tem glicose e quando a gente já não tem ácido graxo. E como as proteínas são moléculas de constituição do nosso organismo, a gente só faz isso em caso de desnutrição, né? Isso em grande quantidade, em caso de desnutrição. Então já é um caso que o corpo está sofrendo com a falta de alimentos, e por isso ele vai ter que usar proteínas para alimentar aqui o ciclo de Krebs. Tá? Então, gente, é o nosso resuminho aqui, bem rápido, do ciclo de Krebs da cadeia respiratória. Tá? Quando possível, eu vou colocar outros videozinhos aqui para vocês para mostrar, mas só para a gente entender como esses processos funcionam e qual a importância desses processos para a nossa vida e para a nossa saúde. Ok? Valeu, gente, um abraço. Qualquer dúvida, é só colocar lá na plataforma, estou sempre de olho, né? Não importando o dia, eu estou sempre dando uma olhadinha lá para responder vocês. Tá bom? Façam as atividades que eu vou deixar lá para vocês. E é isso aí, galera. Valeu, boa noite.